O Lockdown Files é uma investigação feita pelo The Telegraph, que é um jornal muito importante lá na Inglaterra, que justamente conseguiu obter, não se sabe como, a lista de mensagens de WhatsApp de vários integrantes do governo inglês durante a gestão da pandemia. Então, aparentemente, era um grande grupo de WhatsApp que participaram várias pessoas do governo, inclusive o Boris Johnson, que era o primeiro-ministro na época, e esse rapaz aqui chamado Matt Hancock, que era o ministro da Saúde na época, né? E daí, nesse grupo, o pessoal discutia como tomar as decisões lá da Covid, e como você pode imaginar, a gente já fez um vídeo sobre isso, é um absurdo, não tem nada de ciência, de coisa, não, é nego chutando as coisas, não, vamos fazer isso, não sei o que lá, vamos fazer aquilo, ah não, peraí que eu arrumo aqui um estudo para embasar esse tipo de coisa. Era esse o nível, foi isso que fizeram. É o que eu sempre falei, eu falava pro pessoal, o pessoal quando fala que, ah não, os cientistas do Rio de Janeiro estão planejando as medidas de contenção na cidade, eu falava pro pessoal, você acha que cientista está sentado discutindo isso? Não, é um bando de político decidindo essas coisas, e depois eles vão mandar pro cientista, ó, justifica para mim isso aqui, e pronto, é isso que acontece. Aqui a gente vai falar hoje do caso do affair que ele teve com a Gina Coladangelo, foi um escândalo na Inglaterra na época. Por quê? Porque, bom, primeiro porque ele estava traindo a mulher dele, né? Claramente estava numa foto que ficou bem estranha aqui, beijando a colega de trabalho dele. E, mais do que isso, nessa época era proibido, né? Olha só o que ele falou aqui, ó. Ah, o máximo que podem nos acusar é que a gente está se beijando antes de legalizarem os abraços e coisa e tal. O cara tava vendo nessa forma, né? Até ali você tinha aquele negócio de distanciamento de 6 pés e 2 metros de distância e coisa e tal, e os caras estavam se beijando lá. E é o que a gente fala, esse pessoal não obedeceu nenhuma dessas regras, eles inventaram essas regras, eles sabiam que era uma besteira. Por que você acha que o governador da Califórnia foi pego jantando num restaurante numa época que supostamente era proibido jantar em restaurante? Por que o governador aqui do Rio foi pego fazendo festa em casa para mais de 60 pessoas numa época que era proibido fazer festa por conta da Covid? É porque esse pessoal, ao contrário de você que achou que isso aqui era sério, não, você não, né? O pessoal que me assiste já sabe, ninguém pensa que isso era sério. Mas ao contrário do Pandeminium padrão que achou que essas medidas eram sérias, não, tem que seguir a ciência e coisa e tal, esse pessoal sabia que essas medidas eram tudo balela, era tudo lorota. Então é lógico, eles não estavam preocupados de seguir as medidas, porque eles sabiam que não tinha motivo nenhum para isso, né? Então aqui eles estão lançaram as mensagens dele para a mulher, né? Aparentemente foi o celular dele que foi hackeado, tá? Que eles conseguiram as mensagens, né? E daí ele conversando com o assessor dele, dizendo que quão ruins são as imagens, né? Ah, é um abraço e uma passada de mão na bunda, né? E realmente é isso que ele está fazendo ali com a mulher. E o cara pergunta, que diabos, como alguém fotografou isso e coisa e tal? Pois é, né, amigo? E eu perguntar, por que você fez isso, né? Você está traindo a sua esposa e você, que era o Pandemínio Mor, era o cara que mandava todo mundo ficar em casa, ficar 6 pés de distância um do outro, não podia chegar a menos de 2 metros de distância, você estava lá se atracando a menos 2 centímetros de distância da mulher, né? Então, é um absurdo isso daqui. E aquele falando sobre esse negócio, olha só, antes da gente legalizar abraços. Eles estavam pensando nisso mesmo. Não, eu sou um político agora, eu sou super poderoso. Eu que digo se as pessoas podem abraçar ou não. Quer ver uma outra coisa pior? Olha só o que ele fez com o Nigel Farage. O Nigel Farage foi o político lá na Inglaterra que impulsionou muito o negócio do Brexit, coisa e tal. E na pandemia ele ficou puto com essa história toda. Ele teve uma visão como a minha de que, porra, isso é uma palhaçada que estão fazendo. Não tem ciência nenhuma nesta porra. Estão inventando um monte de regra aleatória, sem sentido nenhum. E daí ele tirou uma foto dele num pub, bebendo cerveja e coisa e tal. E sabe o que o cara tava falando? Tava discutindo lá? Ah, vamos mandar prender ele para dar um exemplo e coisa e tal. É o que eu falo para vocês, meu amigo. Você dá poder para esse tipo de gente, a primeira coisa que o cara pensa é em usar isso, o poder que ele tem agora, para fazer política, né? Para prender opositores, prender pessoas que incomodam ele. É a primeira coisa que a pessoa pensa. O político usou essa pandemia exatamente para ganhar poder, né?
Aí tem a descrição deles aqui falando, não, porque a gente pode cobrar uma multa de 1.000 libras, né, enfim, e mandar prender ele, não sei o que lá, e tudo isso. E quase que eles fizeram isso. Parece que na última hora eles acabaram achando melhor não fazer isso, mas discutiram isso o tempo todo, né? O próprio Farage falou aqui, ó, ele teve 3 visitas da polícia durante a pandemia. A ideia de que o headmaster Hancock, né, que o chefão Hancock estava correndo atrás de mim, adorei isso, né? Acabou que ele não foi preso, mas dá para ver, é o que eu falo para vocês, o que foi essa pandemia? Foram os políticos olhando para esse vírus, ai que vírus maravilhoso, vou poder mandar um monte de coisa num monte de gente aleatoriamente. E fizeram isso. E teve muita gente que caiu. E teve muita gente que ficou chateada com quem não caiu nessa idiotice. É um absurdo isso. Eles estão publicando a cada dia mais uma jogada de mensagens, né? Então a primeira tinha sido da parte das informações, da falta de informações para tomar decisão do lockdown. Eles mostram que claramente eles não tinham informação nenhuma para tomar decisão alguma, e no entanto tomaram um monte de decisão lá. Agora essa foi baseada nessas intrigas do cara, né? Olha aqui outra coisa, ele ficava elogiando as próprias imagens dele na mídia e achava que a crise da Covid seria a grande evolução dele, que ele ia crescer como político com a crise da Covid. É isso que o Dória achou na época da Covid, é isso que não sei quantos pandemínios acharam por aí. Caraca, vou me fazer em cima dessa crise, vou mandar esses otários ficar em casa, usar fralda na cara, não viajar de avião, não fazer nada, vou me fazer politicamente, porque tá cheio de idiota com medo aí, e daí vai achar que eu tô fazendo o máximo porque eu tô batendo nos outros de forma aleatória, sem sentido nenhum. Tô falando para vocês, esse negócio ainda vai virar um escândalo. Eu espero que isso chegue aqui no Brasil. Ninguém tá falando aqui no Brasil disso. Lógico, né? Não vão falar, a imprensa tradicional não vai falar, mas ninguém mais está falando sobre isso aqui também. Isso é preocupante. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odysee ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.